Então esse é o guia rápido para a gente identificar se o violão é para aço ou para nylon. Então o primeiro passo é a gente identificar se o instrumento tem tensor. Vou deixar aqui no link da descrição qual que é o procedimento normalmente como que a gente faz para identificar se o instrumento tem tensor. Se o instrumento tem tensor, ele pode ser tanto para aço quanto para nylon. Porém, se ele não tem tensor, a chance é de 99,9% que seja para nylon, porque as cordas de aço puxam muito e o instrumento de nylon pode ser construído de uma forma que não precisa de tensor, mas o aço é praticamente obrigatório. A segunda dica é você identificar qual que é o raio da escala, a curvatura da escala. Então, um instrumento de aço, normalmente, ele tem o raio curvo. Então a escala não é 100% reta, ela é levemente abaulada. Já o instrumento de nylon, atualmente tem sido feito cada vez mais instrumentos de nylon com o raio curvo também. Porém, quando a gente vê uma escala reta, normalmente é um instrumento feito para cordas de nylon. Então, à medida que a gente for avançando nesses testes, nessas respostas, vai se tornar mais certeza se o instrumento tem mais características do instrumento para cordas de aço ou para cordas de nylon. Então, não tem tensor, muitíssimo provavelmente cordas de nylon. Tem o raio de escala plano, muitíssimo provavelmente cordas de nylon. Na descrição desse vídeo também vai ter um link mostrando qual que é a diferença do raio plano para o raio curvo. O que seria isso? Então, visualmente, você pode acessar aqui na descrição. Outra característica marcante é a respeito se as tarraxas elas são de pino ou são de poste. As tarraxas que são de poste, geralmente é para instrumento com cordas de aço. Então, só para facilitar mais rapidamente, aqui no caso a gente tem esse tipo de tarraxa que tem um poste. Então, esse poste, é mais comum em cordas de aço, certo? Pode ter algum instrumento de nylon feito com esse tipo de tarraxa? Pode, mas é uma minoria. Instrumentos para corda de nylon geralmente tem esse tipo de tarraxa, a tarraxa de pino grosso. Se ela tiver o pino fino, que seria basicamente pino de metal mais fino do que esse, então a gente teria uma tarraxa que foi feita para cordas de aço. Violões de nylon usam tarraxa pino grosso, normalmente. Violões de aço utilizam mais tarraxas que tem poste ou tarraxas de pino fino. A pestana do instrumento, ela também é um fator decisivo. Então aquela pecinha de plástico que fica no início do braço do instrumento é a pestana, ou nut. Então só para facilitar aqui no ukulele, então essa pecinha, é a pestana. Se a pestana do instrumento ela tiver menos do que 52 milímetros, ela pode ser tanto para aço quanto para nylon. Se ela tiver menos de 48 milímetros, provavelmente, vamos colocar 47 milímetros, mas 48 assim, provavelmente é para cordas de aço. Instrumentos feitos para cordas de aço, as cordas são mais finas e além disso, a construção ela tem um padrão mais americano. Não vou entrar muito no detalhe, mas violões de nylon têm uma herança espanhola, violões de aço têm uma herança mais americana. Então, tradicionalmente, os violões de nylon têm o braço um pouquinho mais largo no sentido da largura da escala, certo? E não de ser grosso, de pegar, não de ser uma enxada, exatamente, certo? Isso não quer dizer que é bom nem é ruim, é uma característica que ajuda em algumas coisas e dificulta em outras. E também não é a característica isolada, mas é a sua relação com isso. Mas o vídeo não é para falar sobre o braço, os benefícios e malefícios, então é para a gente identificar se é mais provável que seja um violão de aço ou um violão de nylon. Então a pestana é maior que 48 milímetros, então é muito provável a chance que seja um instrumento para corda de nylon, porque os braços de aço normalmente vão de 42 a 48. Se você encontrar um violão de aço, corda de aço, com mais do que 48 milímetros, pode colocar aqui na descrição que eu estou curioso para conhecer. Geralmente, para você ter um instrumento de aço, com corda de aço, mas com a pestana larga, só mandando fazer, porque não é um padrão, não é tradicional. Então, da mesma forma, por exemplo, que guitarras, ninguém vai inventar um corpo novo do nada, um formato estranho. Mesma coisa violão, as pessoas tendem a pegar os padrões e seguir. Então, reorganizando tudo isso que eu falei. Primeiro, tem tensor? Se não tem, é nylon. Segundo, a pestana, ela é maior do que 48 milímetros?
Se é nylon. O raio da escala é plano, é curvo. Se for plano, é nylon. Tem tarraxa, pino grosso, é nylon. E o que é a corda de nylon e o que é a corda de aço? Muita gente fala assim, meu instrumento veio com 3 cordas de aço e 3 de nylon. 3 transparentes e 3 que tem um metal. Realmente essas 3 cordas de cima tem um metal, mas por dentro é nylon. Então, tipo assim, seguir pelas cordas de baixo. É claro que se você comprou um instrumento usado, pode ser que o antigo dono tenha colocado algumas cordas de aço. Já aconteceu isso, já com instrumentos usados que eu comprei, certo? Mas a gente sente a corda de aço, se tiver alguma corda de aço misturada às cordas de nylon, a gente sente que ela é muito mais dura. E por que importa a gente saber isso? Né? Para não estragar o instrumento, para não desregular, para evitar o empenamento desnecessário do braço. Então assim, se você chegou nesse vídeo, né, porque comprou ou ganhou um instrumento usado e desconfia que talvez esteja a corda inapropriada, além dessas dicas, o que você pode fazer? Você deve olhar dentro da boca do seu instrumento, certo? Então, dentro desse buraquinho aqui, e analisar qual que é a marca, o modelo. Dentro da boca do instrumento vai ter um adesivo, que geralmente tem a marca, modelo, número de série, outros detalhes, que você vai você vai pegar essa informação e vai jogar, por exemplo, no Mercado Livre. Talvez esse instrumento já seja muito antigo e não tenha novos modelos, né? Então, porque quando o instrumento é novo, né, você joga isso no Google, possivelmente vai ir para o site do fabricante e você vai descobrir, a palavra do fabricante é a que mais importa. Então, se ele disse, o fabricante diz que é para aço, usa aço. Se ele diz que é para nylon, usa nylon, certo? Só que tenta ver certinho se são o mesmo modelo, né? Então, às vezes, pode ser que o mesmo fabricante, digamos assim, faz de conta, o modelo 20A, 20N, por exemplo. Então, faz de conta que o fabricante colocou, os dois são o modelo 20, só que um é A de aço e o outro é o N de nylon. Pode acontecer isso, então, cuidado, né? Tem que ser exatamente o mesmo modelo. Então, na falta do fabricante, você joga no Mercado Livre, por exemplo, a marca, o modelo do seu instrumento, que você coletou olhando dentro da boca do adesivo que vai estar dentro da boca do seu instrumento. Né? Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Ó, lá dentro tem um negocinho verde aqui nesse caso, que está escrito Yamaha CX40, por exemplo. Então vai ter algo do tipo no seu. Então, né, na falta da informação do fabricante, você vai olhar no Mercado Livre. Pode acontecer no Mercado Livre de alguém já ter colocado a corda errada e está vendendo com a corda errada, etc. Mas vamos supor que a maioria das pessoas não vão fazer o errado. Então você pode meio que tirar a média da maioria. É possível que a maioria toda esteja vendendo um instrumento usado com a corda errada? É possível, não é impossível, né? Mas se você tem dúvida ainda, então leve esse instrumento para um luthier, para um profissional e pergunta a opinião dele. Eu tenho certeza que sempre vão haver profissionais que vão estar dispostos, às vezes, a responder essa questão para ti, já, né, às vezes sem custo nenhum, e talvez você possa aproveitar e já dar uma manutenção, porque quem faz esse tipo de pergunta sem saber se é um instrumento de nylon ou de aço, possivelmente nunca regulou o instrumento e às vezes a pessoa até vai desistir de aprender porque acha que é muito difícil. Só que às vezes pode ser que essa dificuldade não seria tão grande se o instrumento tivesse com um rastilho mais baixo, com um tensor ajustado para o tipo de corda que ele tem, com a pestana mais confortável para não precisar apertar tanto. Por exemplo, às vezes o instrumento ele é até confortável, mas ele faz uns ruídos, um som horrível. Às vezes isso é uma questão de trastejo, porque o antigo dono não cuidou tanto, ou um problema de fabricação mesmo, porque vem, especialmente instrumento mais barato, vai ter problemas de fabricação e mesmo os mais caros podem com o tempo dar problema. Então é isso, né? Espero que o vídeo tenha sido interessante e útil e não deixa de clicar no comentar, curtir, compartilhar, etc. Todas essas coisas que vocês já imaginam e a gente se vê numa próxima.